câmera, tá gravando. Show de bola, boa noite, pessoal. Todo mundo bem-vindo, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar um pouco sobre futebol sul-americano, futebol nacional, futebol internacional, principalmente europeu. E vamos bater uma conversa, a gente está fazendo aqui um teste, né? O Júnior, a Jéssica, o Matheus, né? Cada um de um... Quase ia falar cada um de um time diferente, né? Mas eu e o Júnior somos flamenguistas. Mas vamos trocar uma ideia, né? Ver as opiniões da galera. E é isso, mano. Fiquem bem à vontade, né? É bem aberto mesmo, bem disponível aí, pode surgir assuntos também no meio, bem tranquilo. Mas vamos lá, queria perguntar para vocês primeiramente sobre Libertadores, né? A gente aí conseguiu chegar agora nas semifinais, né? E aí, como é que vai ser? Qual é a opinião de vocês quanto à final? O que vocês esperam aí para a final? Santos e River? Eu vou dar minha opinião, eu vou jogar para vocês. Eu acho que é Santos e River, na minha opinião, que são os times mais consistentes das semifinais, né? De cada uma das semifinais, né? Mas quero saber de vocês também. E vamos começar pelo Matheus. E aí, Matheus, quem passa? Santos ou Boca? Santos River ou ou Boca? Palmeiras? O Santos, para mim, é o mais surpreendente dos quatro, porque o Santos, em tese, ele é o pior time, né, no papel. Só que o Santos, ele conseguiu competir, ele conseguiu igualar o nível, tanto que deu um baile no Grêmio, o Grêmio que estava em ascensão, né? Para mim, o Grêmio... Desculpa o barulho aí, pessoal. Para mim, o Grêmio era o time que ia chegar na final, e o Santos, na base da vontade mesmo, conseguiu competir, deu um baile no Grêmio. E, assim, vai ser um desafio difícil, porque, para mim, a Libertadores, para mim, a Libertadores por si só é motivo para tudo, né? A Libertadores é o maior torneio do nosso continente. Mas, para mim, quem tem mais motivos para ganhar essa Libertadores, para mim, é o Boca. Porque o Boca vem de 2 eliminações seguidas aí para o maior rival, uma delas perdendo uma final histórica, né? A final do mundo, como eles chamaram. E o Boca tem toda a questão de que eles conseguiram ali reverter na última rodada do último campeonato argentino contra o River, conseguiram sair campeão. Numa noite ali que foi memorável, né? Numa noite que na Bombonera estava presente ali o Tevez fazendo o gol do título, o Riquelme nas tribunas e o Maradona no banco de reserva, só que do time adversário, mas ele acabou fazendo parte da festa também. E Jogo tem histórico. isso foi histórico. E foi meio que o último jogo dele também no estádio. Parecia meio que o destino é o maior dos roteiristas, né? Ele meio que escreveu ali um roteiro, ele fez uma turnê de despedida e quis que o último grande ato dele fosse na Bombonera, o Boca campeão. Foi bem legal, assim, né? Você vê todo o histórico que aconteceu depois. Mas o Boca tem todas essas questões que eu estava comentando, ainda tem o fato de ter perdido o Maradona recentemente, talvez também celebrar a memória do Maradona com a conquista de Libertadores seria histórica. Eu aposto no Boca, mas o Santos vai competir. Eu acho que o Santos tem time para competir, mas eu acho que vai dar Boca nessa Então disputa você aí. acha então que é Boca e River ou Boca e Palmeiras, talvez? Cara, eu acho que vai ser Boca e River de novo. Eu acho que Provável. vai ser meio inevitável. O Palmeiras, eu tava botando uma fé no Palmeiras pelo fato do Palmeiras ter crescido muito, né, com o Abel Fernandes. Mas dos últimos jogos para cá, você percebe que o Palmeiras começou a oscilar. E se você for ver esses jogos do Palmeiras, que o Palmeiras deu um gás, foi contra times piores que o Palmeiras, né? E quando começou a subir o nível, o Palmeiras começou a mostrar uma certa oscilação. Eu não sei se vai ser páreo para competir com o River, aí, que é o grande time da América aí nos últimos 5 anos. Isso aí. E aí, Júnior, você concorda? Ou para você vai ser diferente? Questão da final, os times que vão Eu passar? concordo, cara. Eu concordo porque nesses momentos assim de decisão, cara, por mais que os times estejam jogando bem assim taticamente, né, estejam tendo um desempenho diferente do que a gente está habituado, que é o caso do Santos, mas o que o Boca e o River conseguem fazer, cara, nesses momentos decisivos, eu acho assim que na América do Sul ninguém consegue, cara. Nenhum time brasileiro nem chega perto de conseguir isso daí. O Grêmio é o que mais tenta chegar assim e não é sempre, né? Mas o que mais se aproxima um pouco, assim, no meu modo de entender. E no final das contas, claro que dá para perder, né? Sempre dá, mas
o Boca consegue fazer nos jogos em casa é um diferencial muito grande. Raramente eles conseguem perder, eles perdem, né? Eles sempre conseguem vencer. Eu acho que eles venceram 18 confrontos e perderam 3, cara, contra brasileiros. Assim, é um absurdo, cara. É um negócio muito aquém do que a gente pode imaginar, seja aceitável até. Parece que eles têm mais dinheiro para montar melhores times e o Brasil não, quando é o contrário. E aí eu acho que por isso, né, por conta da questão da entrega do jogo, né, e o time esse ano do Boca é melhor do que o do ano passado, não tem tantos nomes assim, mas como conjunto é um time melhor. Então eu acredito que para o Santos vai ficar por aí. E o River e Palmeiras eu acho que vai ser um jogo equilibrado, cara. Mas eu, como sou aqui do Rio, né? Eu acho que o Maracanã merece um jogo do tamanho que é Boca e River, cara. Porque seria uma final, assim, já que não está o time que eu gosto, né? Também, assim, até se tivesse o Flamengo, cara, o Boca e River é uma final que o Maracanã não vai ver, né? Em outro momento. Então, acho que era uma final bem digna. E eu acho que o Palmeiras não está no nível para fazer final desse tamanho. O Santos eu acho que sim, mas o Palmeiras não. Enquanto mística de camisa mesmo. Então eu fico nessa torcida, né? O River tem um conjunto muito bom, mas já tem um trabalho de 5 anos aí que é o diferencial. A gente sabe como isso é diferente, né? Ainda mais tendo o respaldo que ele tem lá, um cara que não venceu nenhum campeonato argentino, consegue se manter no clube, vencendo outros campeonatos, né? E joga um futebol bem vistoso, né? O Palmeiras tem um bom elenco, mas com o Abel, assim, não tem uma novidade, né, apresentada até então. Pensei que ele fosse trazer muitas coisas diferentes, ainda não conseguiu, pouco tempo de trabalho. Eu acho que o River é favorito. Então deve dar Boca e River para mim também. Pô, e seria legal para essa questão de Maradona também, né? A gente tá falando, imagina, uma final de Boca e River no Maracanã, né? E o Boca campeão ainda. Pô, que legal. E tem um Histórico, né? detalhe aí do que o Júnior tava falando, a Bomboneira até vazia, ela é intimidadora, né? É um Com estádio certeza. que mete medo, não tem jeito. Os caras já ganham o jogo ali só de subir, o adversário sobe no gramado, já treme, Já vendo treme, só a já estrutura treme. do estádio. É verdade. E Jéssica, e aí? O que você acha? Vai passar Santos, vai passar Boca, Palmeiras? E aí, eu acho que é Santos e Boca. E você? Eu acho que vai ter uma final argentina, porque os times argentinos, dos 4 times que a gente tem, o Boca e o River são os times que mais vestem a Libertadores. Eles sabem mais jogar. Santos, eu não vejo o Santos um time sanguíneo na Libertadores, assim, que vista a Libertadores, não é uma característica que eu vejo deles. Acho que tem a questão do Maradona também, que incentiva muito o Boca a chegar na final, as questões das eliminações do River. E o Santos venceu muito bem do Grêmio, mas o Grêmio ele está muito superestimado pelos históricos anteriores. Esse ano não é um baita time como foi em alguns outros tempos ou fez baita jogos nas outras temporadas. Então, eu acredito que vai dar uma final argentina. E desejo, porque eu espero que o Santos se foda. Mas eu jogo um Então, desafio para vocês. pode falar, pode falar. Imagina vocês, torcedores do Boca, chegando a uma final Boca e River. Tendo perdido 2 anos atrás uma final de Libertadores para o River. Qual que seria essa sensação aí de jogar uma segunda final? Eu acho que para o River doeria menos perder a final de 2020 para o Boca, porque já ganhou uma, então ia ficar tete a tete. Mas imagina para o torcedor do Boca. Será que o torcedor do Boca quer mesmo Boca e River na final? Então, eu ia falar. Pode falar, a pode falar. rivalidade deles é muito absurda. Eu acho que você pode perguntar para qualquer um, mesmo que tenha um risco muito grande de perder, nenhum deles vai dizer que não quer essa final. Que é revanche? Eles querem mais que tudo. Por todo o contexto também, né? O que eu ia falar é que eu acho que o Santos vai passar, né? Assim, vai ser bem difícil, né? Mas eu acho isso, porque pelos jogos que eu vi desse ano do Boca, eu achei bem sem padrão de jogo o time. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu não consegui ver um padrão de jogo. Eu acho que é um time que está jogando até muito parecido com o Flamengo de alguns anos anteriores.
Eu não consegui ver muita consistência, muito padrão de jogo, tá indo mais na raça, né? E, como vocês falaram, isso pode também contar muito. Então, não sei, eu acho que um time que vai jogar, se passar, né, vai passar muito mais por raça do que por técnica, eu acho. E raça a gente sabe que tem, né? Tudo que vocês já falaram aí. Então, a minha visão é essa, de que o Santos talvez passe, porque eu não acho o Boca de hoje tão consistente, não vejo um padrão de jogo, não sei, eu acho, eu fico nessa dúvida, não me convenceu pelos jogos que eu vi, mas com certeza pode surpreender, até pela questão do fator casa, né? Então, com certeza, né? E seria realmente uma final bem interessante. Seria a final mais interessante, né? Para se ver. O Boca não fez 2 grandes jogos. O Inter não mereceu levar porque vinha numa queda de rendimento. Mas nos jogos contra o Inter mesmo, o Boca não fez 2 apresentações de luxo, assim. Então, pelo futebol mesmo, também acho que seja mais difícil, que complique um pouco mais. Mas acredito que tenha mais a questão emocional, assim. Sim, vai pesar muito. Mudando um pouco de assunto, pessoal, queria saber a opinião de vocês sobre o seguinte. Isso aí também é bem comentado nos últimos anos, isso já não é uma novidade, né? Mas queria saber de vocês o que está por trás, né? Quais são os fatores que estão por trás da decadência, né, dos técnicos brasileiros nos últimos anos. Por que a gente tem técnicos aí tão defasados, tão desatualizados, a gente não tem... O que está por trás disso? Né? Eu perguntar agora ao Júnior, né? O que você acha, Júnior, que está acontecendo aí com essa safra, né, mais recente de técnicos brasileiros? O que está pesando? Cara, assim, eu vou levar para o campo da estrutura social do próprio país, né? A gente tem um país que é muito atrasado ainda, né, na questão da ampliação, né, do acesso ao conhecimento, à educação básica mesmo, né, de qualidade. E o que a gente vê refletido no futebol, que é um reflexo, para mim, o melhor reflexo da sociedade aqui é o futebol, não tem outro. É essa dificuldade, né, da galera entender que é preciso uma evolução constante, né, no seu posto de trabalho. Isso acontece em qualquer outra atividade. A gente repara isso o dia inteiro. Assim. Você acompanha o jornalista que não estuda, ele começa a ter um desempenho ruim. Se ele é um cara que está de cara na televisão, na câmera, você percebe que é uma pessoa que está atrasada com o que ele tem que fazer. O professor na sala de aula, o próprio advogado, advogada, engenheira, e por aí vai. A galera começa a ficar para trás, o trabalho vai ficando ruim, e dependendo do local que você se encontra, né, que você atua, isso tem uma responsabilidade muito maior. E o futebol brasileiro é isso, né? A gente não exporta mais nenhum treinador para nenhum grande centro, né? Nenhum grande país, né? Na Europa ali, por exemplo, porque primeiro que os caras não conseguem falar outro idioma, né? Tem isso. Uma parada que, para a grana que os caras ganham, investindo no espanhol ali é o básico. Deveria ser já primordial para o cara, né? Paga uma aula particular e vai aprender espanhol. E aí depois tenta o inglês, se não conseguir porque é mais difícil, não rolou, mas se você falar o espanhol, você já treina até um time na Inglaterra, porque está cheio de jogador falando espanhol por lá. E depois, né, tentar estudar o futebol de uma maneira mais ampla, né, e com mais afinco, ali, com mais vontade, coisa que no Brasil não tem. Portugal, que é o país que mais exporta treinador hoje em dia, tem faculdade nesse campo, né, longe da educação física, que é o nosso caso aqui. A galera vai lá para estudar futebol. E isso já é um ganho a mais, né? Quem ministra o curso na CBF? É o Carlos Alberto Parreira, assim, é um cara que depois de 94 não tem nada relevante no futebol. Ele teve a carreira dele ali nos anos 70 como preparador físico, depois se tornou treinador e nunca trouxe uma inovação para o futebol, mas conseguiu uma Copa do Mundo. E depois dele veio o Filipão, que também é um jogo muito diferente do que a gente está vendo hoje. E depois do Filipão a gente tem talvez ali, né, vivendo um pouco junto o Luxemburgo, e não tem mais nenhum grande nome. Eu acho que a galera parou no tempo mesmo, né? Infelizmente a gente não vê os treinadores que estudam, né, que são dedicados. Aí quando a gente vê um ou outro vindo de outro país, a gente fica assim, apaixonado, né? E o cara faz o básico,
que é o caso do Cudê no Inter, Sampaoli, o Jorge Jesus. A gente fica encantado e o cara está fazendo o básico, ele nem está fazendo tanta coisa. A gente acha que é o supra-sumo, né? Eu penso por aí, eu acho que é isso. E aí, Jéssica, na sua opinião, o que você tem para dizer sobre esses técnicos mais recentes do Brasil, brasileiros, né? Técnicos brasileiros, esse nível tão baixo, né? Comparado a outros anos. Cara, o Internacional é o exemplo mais recente de burrice, né? A gente tinha o Cudê, saudades. E eu não sei como foi visto tudo que aconteceu aqui fora do estado, né? Mas aqui no estado o trabalho do Cudê ele foi implodido pela mídia, né? Tipo, fora pode não parecer, mas a mídia pampiana daquela destruía o trabalho dele todos os dias. Assim, até hoje a gente recebe assim, dia não, matérias tendenciosas falando mal do trabalho dele. O cara já saiu faz um mês, 2 meses quase. Então o trabalho dele foi minado de todas as formas possíveis aqui. E aí, vou falar pelo Internacional. O Internacional foi lá, perdeu um grande técnico, um técnico promissor, que estava literalmente tirando leite de pedra, né? E o que os caras fizeram? Foram lá buscar um cara de um título de 14 anos atrás, que tinha feito 2 últimos péssimos trabalhos, também foi exemplo, e buscaram um cara agarrado a uma bengala emocional. O Abel ganhou o Mundial lá em 2006, ele tem respaldo para treinar sempre. Mas não é assim. O Abel já parou no campo há muito tempo. Então, a gente se agarra a uma velha escola que não muda. Esses velhos técnicos antigos que foram vitoriosos em algum período, eles não mudam, eles não têm a mínima vontade de mudar. E quando o clube está num momento ruim, ele vai lá e se agarra numa bengala emocional. O torcedor compra a ideia e acha que não pode. Aqui no Rio Grande do Sul, o torcedor colorado, ele acha que não pode criticar o Abel, né? O Abel, ele ganhou um título em 2006 e a partir desse momento ele é incriticável, né? Ele não erra nunca, ele nunca faz nada de errado, nunca tem nenhum problema. E aí os clubes ficam se agarrando nisso e não resolvem, não vão adiante. Complicado. Eu acho. Falando do Abel, Não, rapidinho, pode falar. eu vi um texto um tempo atrás, estava lendo quando fez 30 anos, foi ano passado, 30 anos sobre o Grenal do século, que foi a semifinal entre Grêmio e Inter do Brasileiro de 88, mas que foi disputado no início de 89. E é bizarro que o técnico do Inter na época era o Abel, em 89. E é o cara que está dirigindo até hoje. Olha como não se renova as coisas, né? E quando aparece um cara minimamente novo, querendo alguma coisa nova, a mídia já vai fritando o cara. No caso do Fernando Diniz. Cara, eu ia falar... o Mundial que o ganhou, cara, em 2006, é um título maravilhoso, né? Que, pô, eu queria comemorar o Mundial também, mas, assim, o Inter foi massacrado, cara. Então, o Abel não era nem para ser festejado, porque foi um jogo, cara, de uma bola real. E não tem como, assim. Claro que tem que comemorar, claro, igual o São Paulo em 2005. Mas, por padrão de jogo, você não deveria manter o Abel para esse período do histórico, né? O Abel ele poderia encaixar numa outra função dentro do clube, um cara que estivesse cuidando ali como diretor e tal, mas não para pensar o jogo, para pensar taticamente, porque ele já está defasado desde 2006, quando ele ganhou o Mundial. Ele já não dava para ser o treinador ali. Ele foi e ganhou, foi assim, algo extraordinário. Depois disso já era, cara. O Flamengo apostou nele, o Vasco, agora o Inter de novo, assim, não tem o menor cabimento, cara. Fluminense, né? 3 anos atrás, muito louco isso. O Abel já devia estar aposentado, literalmente aposentado há muito tempo, né? De comum acordo. O que eu ia falar com vocês também, incluir, né, junto com o que vocês falaram, é que existe também uma certa arrogância, né, talvez, desses grandes caras, né, no Brasil, e também há uma questão muito, acho que pesa bastante a questão de um imediatismo muito grande no Brasil, né, não se pensa em processo, se quer resultado, não se importa se está jogando bem ou mal, tá dando resultado, o cara fica. Começou a perder, não se pensa em processo, né, não tem
não se pensa, não tem planejamento de longo prazo, né? Coisa que já existe, né? E dá certo em outros lugares, né? Mas aqui não, aqui é imediatismo. Aqui é resultado, independente se está jogando bem ou não, né? Então, eu acho que isso também está pesando muito, né? A gente, enquanto não mudar isso, não acordar para isso, não tem jeito, entendeu? Não adianta trazer, pode ser quem for, pode trazer o Guardiola, e não vai dar certo, entendeu? Cara, Não eu adianta. acho que o Brasil, ele se assemelha um pouco à estrutura do futebol brasileiro, desde os clubes até a imprensa. Ela se assemelha um pouco ao que a gente via a gente lê, né? A gente não chegou a ver porque a gente não tem idade para isso, mas que a gente lê a respeito do que era a Inglaterra no começo do século, até a metade do século, que era aquele país que se isolou do futebol, porque como eles eram os criadores, eles não tinha nada que vir de fora que agregasse, né? Nada que saísse dali de dentro da ilha, não tinha nada melhor dentro da ilha ali do que podia vir de fora. E isso a Inglaterra foi ficando para trás, ficou ultrapassado. Eu acho que vai acontecer basicamente a mesma coisa com nós, né? A gente se apegou tanto já nesse país do futebol, o país que mais ganhou, o Exatamente. pentacampeão, e a gente Eita, não aceita nada do que vem de fora. E hoje só nossos talentos eles não bastam. A gente já está ultrapassado há muito tempo. O Brasil não ganha de uma seleção europeia já faz tempo em Copa do Mundo, né? Já falando na fase do mata-mata. A gente sempre pega uma seleção europeia na fase de grupos, mas quando chega no mata-mata, o Brasil sempre cai para uma seleção europeia. E por quê, exatamente. né? Por que, que não evolui? 7-1 não foi suficiente? O que falta, né? Para a gente se ligar que pô, a gente precisa correr atrás dos caras que a gente começou a ficar para trás. Acho que só quando o Brasil deixar de ser o E outra maior coisa que campeão eu do vejo, mundo que vai rolar isso. Fala, Júnior. outra coisa que eu vejo aqui, que a gente não consegue mensurar, o tamanho do clube para o período que a gente está vivendo, né? Então, aqui no Brasil, a imprensa ela colocou na cabeça das pessoas que tem 12 clubes grandes e todo ano tem 12 clubes grandes. Cara, não é assim há muito tempo. Eu acho que nunca foi assim, né? Sempre que eu leio livros antigos, cara, eu percebo que em algum determinado momento histórico, alguns times não estavam disputando nada, cara. Até o próprio Flamengo. Eu estava lendo hoje sobre os campeonatos cariocas antigos, né? E o Flamengo ele é uma potência aqui no Rio, no campeonato estadual, dos anos 80 para frente. Então, décadas anteriores, o Flamengo ganhava, mas não era sempre. Dos anos 90 para cá, passou a ganhar bastante. E hoje, por exemplo, você pega nacionalmente, cara, você tem Flamengo, você tem. Vou botar 2020, né? Que está disputando. É Flamengo, Inter, São Paulo e Atlético Mineiro. Cara, é isso, mano. Esse ano é isso. Os outros times, eles têm tradição, eles têm toda a história, mas eles esse ano não podem ser cobrados por algo que eles não vão conseguir entregar. Eles vão disputar o outro campeonato deles. Para o ano que vem, se estruturar melhor, aí sim, eles vão disputar o título. Só que a cobrança para que o time dispute o título todo ano, o que é uma grande mentira, né? Faz com que o treinador seja demitido e o trabalho não aconteça. E aí a pessoa, as pessoas envolvidas, né? Torcedor, né? Diretoria, vê o time sempre capengando e às vezes por uma obra do destino acaba acontecendo de vencer, né? Corinthians com Carille, Flamengo com o Jorge Jesus, uma aposta que acabou dando certo, ninguém sabe como, mas não tinha uma preparação, uma estrutura, porque todo ano acha que tem que ganhar, na verdade não tem, pô. Depende do período que você está vivendo. Não tem time grande, 12 times grandes todo ano. E tem uma outra questão ainda, Júnior, que em relação aos técnicos, né? Que quando um dá certo, né? Quando há uma questão de um longo prazo, né? Quando um dá certo, vou pegar o exemplo de Jorge Jesus, né? Ele é levado pela Europa, né? Como acontece com os jogadores, né? Um jogador dá certo, é muito difícil segurar um jogador, né? E não é de hoje. Então ainda tem isso, ainda tem essa questão. Um técnico dá certo, é muito difícil segurar o cara, né? Ainda tem esse problema, né? Então mais uma questão para isso que a gente está discutindo. E aí, falando sobre isso ainda, queria perguntar para vocês, vou começar pela Jéssica, uma pergunta que eu vou fazer bem direto sobre esses dois mesmo. Se concordam ou não? Rogério Ceni e Diniz são os melhores técnicos, né, atualmente do Brasil. Não estou falando nem de brasileiros que estão atuando no Brasil. Sim ou não? Você concorda? Jéssica, fica à vontade. Eu não acho que o Rogério Ceni seja melhor, não por ele ter caído de rendimento um pouco com o Flamengo,
Eu acho que o sucesso dele estava muito alocado a ele ter o Fortaleza nas mãos, e digo isso em questão de respaldo. Ele tinha o respaldo da torcida, tinha o respaldo do clube e tinha uma cobrança muito menor, né? Não é diminuir o Fortaleza, mas tem uma diferença bem grande entre se treinar o Fortaleza em questão de cobrança, em questão de aspirações, e treinar o Flamengo. Então, acho que o sucesso dele também vinha muito de ter o clube nas mãos, nessa questão de respaldo, enfim. Acho que ele é um bom técnico, mas eu acho que para ser melhor, acho que ainda não. E o Diniz eu considero os melhores, assim. Ele precisou de uma coisa, que era o respaldo, que era aguentar, que a direção aguentasse a torcida corneteando e brigando e querendo o técnico fora o tempo inteiro para poder trabalhar. E é bem essa questão do imediatismo, né? O Cudê caiu aqui porque os Pampas não aguentaram que o cara perdesse Grenais, porque o único título que interessa aqui no Rio Grande do Sul é Grenal. Tipo, planejamento a longo prazo não interessa, é só tem que ganhar o Grenal, o resto não importa. E o respaldo é importante, o respaldo está fazendo o trabalho dele crescer. Então, aproveitando essa pergunta, né? Seria para você Diniz e Renato, Diniz e Sampaoli, se a gente pudesse elencar 2 melhores que estão atuando aqui no Brasil hoje, na sua opinião? O que você acha? Eu acho que o Cuca vem fazendo bom trabalho à frente do Sampaoli. Então, para você, Diniz e Cuca hoje em dia são os que estão atuando no Brasil, né? Os melhores, né? E, Júnior, para você, Júnior, se a gente pudesse elencar 2 ou 3 até, quem seriam aí dos que estão atuando no Brasil? Nem estou falando de brasileiros ou não. A Jéssica lembrou do Cuca, cara. Eu gosto muito do Cuca, assim, né? Ele tinha caído, né? Em 2008 ali, 2018, desculpa. Mas esse trabalho dele no Santos está colocando ele de novo num lugar que ele não deveria ter saído, né? Quando ele treinava o Botafogo, cara, no início aí de 2009, eu acho, se não me engano, pô, ele já fazia um trabalho muito bom, cara. Ele tem uma inteligência absurda para montar jogada ensaiada. É um cara que eu gosto de ver os times dele jogando. Montou um São Paulo que depois ganhou o Mundial lá, Libertadores. Ele também estava ali um pouco antes. Sempre montou uns times legais. Então eu gosto dele. Foi boa lembrança, gostei. O São Paulo eu gosto, mas eu acho que, como ele é um cara que tem um ego super inflado, né? Ele faz coisas que às vezes a gente sabe que talvez até ele saiba que não deveria estar fazendo, mas ele faz porque se dá certo, ele vai ser um gênio e ele prefere apostar. Acho que ele é um cara que gosta dessa aposta aí, porque ele deveria estar liderando o campeonato com mais tranquilidade, não consegue porque vive fazendo 1000 mudanças que não fazem tanto sentido. E o Fernando Diniz, que é o cara que mais me agrada, né, atualmente no Brasil, porque é um cara que eu já acompanho, né, desde quando ele surgiu ali no Audax, né? Acho que todos vocês também passaram a enxergar ele aquele tempo. O time jogava muito bem, cara. Um time pequeno, não era nem time médio, era time pequeno, tinha uma grana de empresários, mas jogadores que ninguém conhecia, e o time jogava bem, jogava bonito. Era arriscado, mas jogava legal. E aí, como a Jéssica falou, ele teve um respaldo aí pela primeira vez, não foi demitido, né? Porque todos os outros times grandes que ele treinou, ele foi logo demitido, né? Atlético Paranaense e Fluminense, ele logo caiu. E no São Paulo ele teve esse respaldo aí a primeira vez, parece que vai dar fruto, né? Parece que vai dar certo. É o cara que eu mais gosto, é ele, né? E eu gosto do Rogério, mas acho que ele ainda precisa se provar. Também concordo com a Jéssica, vai ter que se provar no Flamengo aí, porque tem uma pressão absurda, né? Se tem torcida no estádio, ele já está sendo pressionado bastante, a gente já sabe. Então, acho que para ele chegar ali no top 3, ele precisa mostrar um pouco mais no Flamengo aí. Então, vou acompanhar a Jéssica, porque ela lembrou do Cuca, eu gostei da lembrança. E vou fazer uma menção honrosa para o Lisca, cara. Porra, Lisca, para mim, é sensacional. Eu gosto do Lisca. Está fazendo um trabalho muito maneiro. Aí já é particularidade, né? Não, e você, Matheus? Vocês vão acompanhar essa. Hoje o melhor para mim no Brasil é o Sampaoli, porque é o cara que tipo, ele consegue te entregar mais em menor prazo, eu acho.
que ele chega, ele consegue mudar. Se for ver o Atlético antes da chegada dele, agora é um Atlético que foi eliminado pelo União Santa Fé na Copa Sul-Americana, Atlético que perdeu me fugiu o nome do time de Pernambuco, agora que eliminou o Atlético na Copa do Brasil. Que era que até ficou famoso, o goleiro do Boné, né, que pegou os pênaltis contra o Atlético. O goleiro do Boné. Mas, assim, o Atlético, ele mudou da água para o vinho depois da chegada do Sampaoli. Não é o time que vai ser campeão brasileiro, mas também não é aquele time que você tinha um cenário de terra arrasada. Gosto muito do Diniz também. O Diniz, para mim, é o cara que ele tem que ganhar esse campeonato brasileiro, por mais que meu coração corintiano não queira que ele ganhe, eu acho que ele tem que ganhar o campeonato brasileiro e sair igual o Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir. Porque o Diniz é o cara que ele é mais convive com a demissão, né? Ele convive com a demissão desde que ele chegou contra o São Paulo, então ele foi... Assim, ele também faz por merecer algumas vezes. Ele perdeu para o Mirassol, na época o Mirassol ele era um catado, né? O Mirassol ele perdeu metade do time depois da pausa do futebol. O Mirassol montou o time na semana do jogo contra o São Paulo, conseguiu eliminar o São Paulo no Paulista. E para mim o São Paulo era o time que tinha mais condições de ganhar aquele Paulista. Era o time que apresentava o trabalho mais consistente ali. Ele foi eliminado na Libertadores, ele foi eliminado na Copa Sul-Americana, mas é isso, deram respaldo e ele tá mostrando porque ele é um cara que implanta filosofia, né? Ele não é um cara que vai atrás do resultado, ele é um cara que implanta filosofia e tá dando resultado. Agora o São Paulo é um time muito maduro, né? Depois de ter passado por todas essas pancadas. E para mim é um time mais forte para ganhar o Campeonato Brasileiro hoje. E falando do Rogério, não sei se citaram o Rogério, vocês já ouviram aquela música do Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana? Tá acontecendo mais ou menos isso com o Rogério, o que já tinha acontecido com o Thiago Nunes no começo do ano. Vocês ouvem falar do Thiago Nunes hoje? O Thiago Nunes, ele fez um baita trabalho no Atlético Paranaense, ele foi pro Corinthians, e aí cai muito no que a Jéssica falou, né, da pressão, acho que vem muito a questão da expectativa. Qual era a expectativa do Rogério e do Thiago Nunes no Atlético Paranaense e Fortaleza? Ali do Thiago Nunes era o que? Se manter ali e pegar talvez uma Libertadores, ele conseguiu uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. O Rogério era não cair. Ele fez muito mais, ele nem brigou para não cair, ele conseguiu levar o Fortaleza pela primeira vez numa competição internacional. Ele fez mais do que a pressão que ele tinha ali, né? Fez mais do que era a expectativa. Só que agora a expectativa dele tá lá em cima, por conta do Jorge Jesus, que subiu muito a régua. Qualquer técnico que chegar no Flamengo e fizer um trabalho minimamente bom, não vai ser o suficiente, porque o que foi feito ano passado foi a excelência. Então, eu acho que o Rogério está sofrendo um pouco com a questão do imediatismo. Eu acho que ele deu um passo maior do que a perna permitia para ele agora. Talvez se ele esperasse para pegar um time no começo da próxima temporada, mas ele pegou um Flamengo, já teve 2 eliminações. Vamos ver se ele consegue salvar o Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil. Eu não sei aí vocês acham do trabalho dele, se está muito melhor do que o Domi apresentava, se está meio equivalente, mas eu vejo que talvez a gente tenha um pouco aí, já desviando até um pouco o assunto, a nossa mídia tem muita xenofobia, né? Aí tem o que a Jéssica falou sobre o Kudê, ele sofreu muito lá no Sul, e o Domi, talvez por não falar português, por não ser brasileiro, ele tenha tido muita má vontade com ele, coisa que você vê com técnicos já defasados, Abel Braga, o Luxemburgo, no começo do ano foi com o Palmeiras, são caras que têm uma boa vontade da mídia, por mais defasados que eles estejam. Já o Domi não teve nessa boa vontade, ele foi muito fritado pela mídia. Eu não sei se o trabalho do Rogério é tão melhor que o dele para ele não sofrer essa pressão também que o Domi sofria. Sobre isso, cara, eu ia te falar o seguinte, minha visão, né? Eu acho que o trabalho está sendo melhor, não muito melhor, mas está sendo melhor. Eu consigo ver uma consistência que não tinha antes, né? E sobre essa questão da mídia, né? Tanto a parte da mídia, não vou nem dizer a mídia toda, mas boa parte da mídia, inclusive desses técnicos, né, brasileiros, né, que já são renomados, né, mas que sentaram ali né, se acomodaram, né, eles criticam, né, essa chegada desses técnicos europeus como se não pudesse isso acontecer, né? Eles não se atualizam, mas criticam os caras chegarem aqui, né, como se fosse ser algo negativo, né, para o futebol brasileiro, algo que nem tem tanta não tem a ver, né? Não faz sentido, né? Isso ser negativo. Depende, né? Está sendo positivo, na minha visão, essa chegada desses técnicos europeus nos últimos anos, né? Tanto que, para mim, o futebol já deu uma pequena evoluída em relação a nível técnico, tático. Eu considero isso.
né? Mas eles dizem que não, né? Parte da mídia e muitos técnicos são críticos a isso, né? Então eu queria pontuar essa parte, essa questão. Quer falar mais alguma coisa, Júnior, sobre essa questão que ele perguntou de Rogério e Domenech? Sua visão? Vou falar rapidinho também, porque é uma questão muito interessante esse ponto, né? Eu também acho que o Rogério melhorou um pouquinho do que a gente acostumou a ver do ano passado, né? Então a gente tem aquele time como parâmetro e você quer ver algo parecido com aquilo ali. E aí o que eu queria dizer, na verdade, né? Eu acho que tem uma série no Amazon Prime, cara, que é Tudo ou Nada. Não sei se vocês já assistiram algum. Tem do Brasil, tem do City, tem do Tottenham. E aí eu assisti, cara, todos esses, né? E eu assisti o do City. Aí você começa a perceber o comportamento do Domenech lá no Manchester City. Assim, é um perfil que ele é difícil de se encaixar, cara, como uma liderança de vestiário, né, para ser um treinador. Mas ele tenta, porque o cara tem um conhecimento, né? Mas é muito difícil que aquilo ali vai funcionar na prática quando ele tiver que tomar conta do time dele. Então, acho que, até pela personalidade, ele parte um pouquinho atrás. E tem uma outra coisa, que é a segunda coisa que eu queria pontuar para fechar essa ideia, que, na verdade, eu não vou conseguir fechar ela porque eu não consegui pesquisar tanto a fundo para entender isso melhor, que é essa questão do jogo posicional, cara. Eu tentei, né, ler o máximo que eu pude sobre isso, mas o máximo que eu percebi do jogo posicional, que é o que o Guardiola cria, né, ali, mais ou menos, é que é 8 ou 80, cara. Quando o time joga e consegue encaixar o jogo contra um adversário, ele vai e consegue fazer um jogo ótimo, faz uma goleada, mas quando o jogo não encaixa, cara, ele apanha de uma maneira assim que parece que ele é um time pequeno, cara. O Manchester City é goleado, o Flamengo foi goleado, assim, e não tem nem reação, cara, porque parece que é uma filosofia de jogo que quando o jogador não consegue se adaptar ou entender da maneira que tem que ser, ela vira um fiasco. E eu não sei, aí voltando lá no início, quando a gente estava falando de treinador brasileiro não fazer sucesso, eu não sei se o jogador brasileiro, todo ele, né? Alguns sim, mas não sei se todos, eles conseguem entender esse tipo de conceito tático. Eu não sei, aí eu acho que por isso que deu errado também. Porque conhecimento o cara tem, você percebe isso no dia a dia que ele teve aqui, assistindo o Tudo ou Nada lá na Amazon, você percebe que o cara entende, mas eu não sei se os jogadores aqui estavam entendendo o que ele está falando, às vezes a gente não pensa por esse lado, né? Porque o cara com a bola no pé, ele joga muito, vê o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique ele tem dificuldade para formular uma frase, cara. É porque o cara é um craque jogando bola, assim, mas se alguém for explicar ele taticamente alguma coisa, ele não vai entender. Se você for me explicar agora sobre matemática, raiz quadrada, cara, eu não vou entender, não, entendeu? Assim, porque eu sou muito fraco nisso. Eu não estudo isso desde o ensino médio, praticamente. E eu não sei, eu fui estudar história, eu abandonei os cálculos. Então, é praticamente isso, né? Eu não sei se o cara vai se adaptar a entender um conceito de jogo que é complexo, cara. É difícil de entender esse jogo posicional aí. Talvez seja um pouco por isso também. Mas aí a gente, no futebol brasileiro, eles apoiam ainda mais por causa dessa questão imediatista, né? A gente não tem tempo para aceitar que o time entenda aquilo ali, que os jogadores entendam aquilo ali. Tipo, tem jogador que é ótimo com a bola no pé, literalmente, mas se tirar a bola do pé é uma porta. Acontece muito. Então, tipo, nem todos os jogadores têm o mesmo nível de entendimento, nem todos vão se adaptar com a mesma facilidade. Só que a cobrança do futebol brasileiro é muito imediatista, né? Não dá um tempo para os caras. O tempo que o Diniz teve e a blindagem que ele teve, talvez se o Domenech tivesse, talvez se o Kudê tivesse, estaria levando muito mais o nosso futebol, mas não tem. E essa questão dos técnicos que vêm de fora, eles já chegam aqui sabendo que a maioria daqui, tanto da imprensa quanto dos técnicos que já existem aqui, vão receber eles mal. Eles sabem que as portas aqui não estão abertas, porque os nossos técnicos, eles estão sentados num comodismo e eles não mudam. Tipo, eu fui campeão, não sei o que é disso, não preciso me atualizar. E vou receber mal quem vem e inova, e vou fazer de tudo para o cara cair.
o Kudê aqui. Ele dificilmente falava, as entrevistas dele eram pouquíssimas, e quando ele falava, tipo, era coisa rápida, tipo, ele não é de ficar falando horas. Tanto que ele nunca falava antes do jogo. Isso era uma coisa que a imprensa criticava. Tipo, eles achavam uma peça para xingar o cara porque o cara não falava antes do jogo. Assim, são coisas absurdas. Pegava algo totalmente irrelevante, né, para tentar criticar o cara. Não tinha o que criticar, né? Pegava uma coisa totalmente sem noção. Né? É complicado, né? Então é mais ou menos aquilo que eu tinha falado, né? De todos os lados vem ataque, né? Fala, Júnior. Sim, quer ver uma coisa que eu acabei lembrando aqui agora, porque a Jéssica começou a falar, eu lembrei. Quando o Guardiola começou no Barcelona, aquele tic-tac, aquele jogo que durante um período de tempo ele dominou a Europa e o mundo, né, vamos dizer assim, ele mudou um pouco aquele conceito. Se vocês forem lembrar, o jogador brasileiro, quando ele toca, hoje em dia está mudando, mas quando ele tocava a bola, ele já tocava e passava, porque era aquela coisa que o treinador falava, toque e passa, toque e passa. O Barcelona, o cara toca e ele se posiciona, ele continua posicionado atrás para receber a bola de novo, e ele só consegue se mover para frente numa triangulação quando eles percebem que tem um bom espaço para aquilo. Eles ficavam tocando, cara, um para o outro, e aquele jogo até enfurecia um pouco o adversário, porque A era algo Espanha é a muito campeã diferente. do mundo mais chata da história. Chato, muito chato. O jogador brasileiro, ele não aprendeu a jogar daquele jeito. E ele nem aprendeu a vencer aquele jogo. Esse jogo simplesmente ele acabou, mas ele se esgotou, né? Mas ninguém venceu aquele jogo. O jogador brasileiro não aprendeu, porque talvez não tenha tido tempo, como a Jéssica estava falando, ou porque também não conseguiu realmente assimilar. Mas é o que eu vejo que acontece hoje, né? O Guardiola não joga mais desse jeito, tic-tac. Ele criou um outro jogo. E para o cara aprender isso demora, pô. O Gabriel Jesus está rendendo agora no Manchester City. Entendeu? O Fernandinho, ele rende no Manchester City, ele não rende na seleção. Porque o cara conseguiu pegar o jogo lá. E aí, quando ele vai para outro esquema, ele não consegue. É muito isso, cara. O entendimento do tempo que ele vai ter, né? Para aprender. Isso aí. Para finalizar, queria trazer outra questão, pode ser até bem polêmica, né? Assim, a gente pode acabar divergindo aqui, não sei, quero saber a opinião de vocês. Disputar a Champions é pré-condição para um técnico ou um jogador ser eleito o melhor do mundo? E aí? Sim ou não? Estou falando de hoje em dia. Começando pela Jéssica. Vou começar pela Jéssica agora. Vamos lá. E aí, Jéssica? Disputar a Champions é uma pré-condição? Fala, eu acho que sim, pela régua do nosso futebol. Não tem como manter a mesma régua do que a gente acabou de falar. O futebol brasileiro está atrasado. Está agarrado numa bengala emocional lá de sou o melhor do mundo, 5 vezes campeão, e isso tá bom, chega. Não evolui. Então não tem condições de tu pegar um técnico daqui de comparação com o Campeonato Brasileiro ou daqui a pouco até Libertadores e fazer a comparação. A régua é muito diferente. Concordo, mas aí eu coloco uma questão. O Jorge Jesus ganhou tudo no passado com o Flamengo, ele nem sequer foi citado, né, como uma opção para ser votado, né? Então, e aí? Né, até eu pergunto, deve ser assim mesmo, né, essa pré-condição, né, de disputar uma Champions, tanto para ser melhor do mundo como técnico ou para jogador, tem que realmente ser assim? Deve ser assim ou é irrelevante para o futebol? Fala aí, Matheus, o que você acha? Cara, lá tá, o centro do mundo tá lá, né? A nata toda tá lá. Então, hoje, infelizmente, é isso, né? Hoje, o que atrai a atenção do mundo é o que acontece lá nesses países, nos principais países da Europa, né? Nem para falar que a Europa toda, os principais países ali mais talvez, não sei se tá certo falar oeste europeu, só que o professor de geografia, você me corrige se eu estiver falando errado. Eu não entendi o que você falou. O que acontece hoje ali naqueles países mais ali do oeste europeu, não sei se é oeste europeu, sim, é certo sim. dizer. Europa Ocidental. Isso, ocidental. O que acontece lá hoje a nata do mundo tá lá, né? Infelizmente, hoje o que chama a atenção é o que tá lá. O que o Jorge Jesus fez é muito relevante, com certeza. Mas toda a nata tá lá, então hoje a pré-condição é essa mesmo. Mas eu acho que essa questão aí eu vou ser um pouco polêmico,
falar sobre, pô, ser o melhor do mundo, o prêmio individual, eu acho uma bobagem, para falar a verdade. É por isso que eu perguntei, é irrelevante? Esse também quis essa questão. Até que Eu ponto acho isso é que relevante ou não? Eu acho que é meio bobagem, porque no fim das contas o esporte é coletivo, né? E hoje a gente olha muito para um prêmio individual que deveria ser a consequência daquilo que acontece, né? E hoje aquilo é o principal. Pô, o Neymar tem que ganhar a Champions League. Ele tem que ganhar a Champions League para o time dele, não para ele. Ele joga para um time. Que é mais interessante para os torcedores do Paris Saint-Germain o que ele faça do que para ele mesmo, né? Ele recolher um fruto individual no esporte coletivo. Acho que a gente desvia um pouco o foco, às vezes, nessas premiações. Por exemplo, o Jorge Jesus não foi indicado ao prêmio, mas e para vocês, flamenguistas? Qual que é a relevância disso? Vocês estão com a Libertadores e um título brasileiro um sábado e um domingo seguido. Então, o que é o mais importante no fim das contas? Então, mas aí eu faço uma outra pergunta. Se ele ganha Brasileiro, Libertadores, inclusive o Mundial, e aí? Será que ele não seria nem citado? O que ele teria que fazer para ser melhor do mundo? Então, um técnico no Brasil ou em outro país, né, que não seja na Europa, né, no centro do futebol, que eu concordo. O que tem que fazer? Ele pode ganhar tudo, parece que ele pode ganhar tudo que ele não vai ser eleito, entendeu? Essa que é a questão que eu levanto. Pelo fato do mundo todo virar o olho para a Europa, Sim, né? sim. Então, tipo, eu acho que a Eu gente tô tem que se levantando contentar essa... com o que acontece aqui e ser relevante para nós, né? Nós, como Sim. sul-americanos, achar que isso é relevante igual. Você acha que o Jorge Jesus, para mim, fez mais que o Bielsa. O Bielsa, ele, é claro que é muito relevante. O Bielsa levou o Leeds, que é um time gigante, depois de, se não me engano, 16 anos, né? Voltou para a Premier League. Mas e aí, o que é uma Championship perto de uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro? Então, pois é, né? Isso é discutível, né? Essa que é a polêmica que eu tô trazendo. E Júnior, você concorda? Qual é a sua visão sobre isso? É irrelevante? E aí? Não, concordo com o que a Jéssica e o Matheus falaram, assim, porque tem aquilo que a gente sabe que porque realmente é pré-condição, né, para ser eleito lá, melhor do mundo, jogador, treinador, e tem o que a gente realmente se importa, né, que é o que a gente realmente imagina. Eu também tô um pouco me lixando, cara, nem para Mundial, cara, na verdade, para mim o que importa mais é a Libertadores, cara, e a Champions lá para eles, porque é o campeonato que tem disputa, entendeu? Não existe mais disputa no campeonato mundial. É um time cheio de dinheiro que compra todo mundo de onde ele quer, é uma seleção de jogadores do mundo inteiro contra times que precisam ali catar jogadores do seu próprio país e juntar com mais 3 ou 4, né? Um ou outro. O Flamengo consegue, alguns outros times conseguem ter um estrangeiro aqui, sul-americano, que nem é tão relevante, e aí leva. O jogador em fim de carreira, então não tem nem competição, então eu prefiro ganhar a Libertadores. É cada vez mais utópico, né? Muito tópico, cara, cada vez pior. E Quanto ainda tem uma a nova fórmula, né? Que eles pretendem uma nova fórmula que vai ter 4 clubes europeus agora. Se de ganhar de um é difícil, imagina 4. a final Adeus vai pra ser gente eles, ganhar. todo ano, cara. Todo Quem ano. ganhou, ganhou. Nunca mais, nunca mais. A gente vai só quem enxergar ganhou, isso mais cara. perto, né? Eu não entendi, Jéssica. Fala. Pode falar. Os brasileiros, eles só vão assistir o título dos times europeus mais de perto, né? Porque pra gente pegar essa taça nunca mais. E aí também Vai tem a ter o questão, melhor né, lugar. tem outra questão, Júnior, que a gente estava até falando no grupo esses dias, né, da relevância dessa taça, né, desse Mundial, né? Será que é tão relevante também assim? Até que ponto é relevante? Porque a Champions é muito mais relevante, né? A própria Libertadores. Então, o Mundial, assim, a gente fala muito de Mundial, né, tal. Tem Mundial, não tem Mundial, mas uma Libertadores e uma Champions são muito mais importantes, né? É o que eu falo com você, André. A gente sempre, quando a gente fala sobre isso, a gente tem os debates calorosos, né? Que é a questão da relevância que eu falo do futebol na Copa do Mundo. Como evento, eu acho que é maravilhoso, mas como futebol, não existe mais fato novo na Copa. E a Copa do Mundo, como inovação, né, futebolística ali, ela não, para mim, ela inexiste. E por quê? Porque os times europeus eles são melhores que as seleções, cara. Se você botar o Bayern de Munique, o Liverpool, eles vão ganhar a Copa do Mundo, porque é infinitamente melhor.
E antigamente era o contrário. A seleção era melhor, cara, porque ali estavam os melhores de cada país. E o Flamengo de 81, o Milan, né, dos anos 90, o São Paulo de 92, 93, esses eram os times bons mesmo do mundo, assim, o Santos de Pelé. Por quê? Porque cada time, né, tinha o mínimo de estrangeiro, 2 no máximo. A galera jogava com o que tinha de melhor no seu país. E aí conseguia juntar um grupo bom de jogadores para disputar os campeonatos. E aí você conseguiria rivalizar com qualquer time de qualquer outro lugar do mundo. Agora não, pô. Os caras conseguem montar as seleções mundiais, cara. Existem diversas. É impossível de ter comparação. E, então, acho que eu prefiro fazer como o pessoal falou, ficar disputando aqui no continente, né? Que é o que a gente mais que é o que mais importa para a gente. E se olhar para algo macro, olhar só por dizer, né? Só por acompanhar. Eu acho que o Galhardo teve um ano que ele competiu, cara. Se eu não me engano aí, não sei se vocês vão lembrar. Eu não sei se eu estou viajando aqui, mas acho que teve um ano que ele disputou com o Simeone e mais alguém lá. Não sei se eu estou viajando aqui, mas foi Eu o acho que único. foi em 18, né? Quando ele ganhou a Libertadores lá Foi. contra o Boca. Eu acho que ele foi, mas aí não ganhou, né? Mas acho que ele estava disputando lá. Só para não dizer que nunca teve, né? Mas eu acho que foi isso. Mas também não ganhou, merecia ganhar e não ganhou. Pois é. Essa que é a polêmica, né? Parece que o técnico pode ganhar tudo, absolutamente tudo que ele disputa, que ele não vai ser, entendeu? É a polêmica que existe, né, em relação a isso, né? E concordo com o que vocês falaram, né? Isso é indiscutível que a Europa hoje em dia onde está o mais alto nível de futebol, claro, todos os holofotes estão mirados para lá. Mas, assim, parece que isso acaba tornando irrelevante, né? Acho que a gente já até encerra essa discussão, né? Isso acaba tornando realmente irrelevante essa discussão do melhor do mundo, porque parece que se o cara tem que ganhar tudo, se ele ganhar tudo, ele não vai ser eleito, então qual é a relevância? Perde um pouco essa relevância, né? Não sei se o Matheus concorda, ou entendeu o meu raciocínio? Eu entendi, mas assim, eu acho que isso aí é meio que consequência do que de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Porque, acho que se eu não me engano, foi o primeiro título do Ronaldo lá de melhor do mundo, ele nem disputou a Champions. Ele ganhou a Copa UEFA, né? Que hoje é a Liga Europa. Então, acho que o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles elevaram tanto o nível, a disputa entre eles, que hoje, tipo, é quase que você tem que seguir um checklist, né? Para você ser o melhor do mundo. Tem que fazer 40 gols na temporada, tem que ganhar o título nacional, ganhar a Copa, ganhar a Champions. Isso aí é meio que uma consequência aí dessa disputa entre os dois, né? Não que tenha sido ruim, né? A disputa entre os dois, aí a gente tá vendo história. Mas acho que é meio que consequência do que aconteceu, o legado que eles deixam, um pouco de ruim, na verdade, né? E de coisa boa eles vão deixar muito. Mas acho que tem a ver muito com isso, né? Eles subiram muito essa régua. Mas eu acho que, por exemplo, ano passado, 2019, para mim, bola mesmo, quem jogou mais foi o De Bruyne, bola, quem foi o melhor. Mas ele não ganhou a Premier League, ele não ganhou a Champions League, ele não fez 30 gols, até porque ele nem faz tudo isso de gols, né? Então, ele nem ficou entre os três. E ainda tem uma outra questão, né? Que parece que só atacante, né? Ou a maior parte dos que ganham o melhor do mundo são atacantes, né? Sem querer te cortar, Júnior. Tem isso, né? Será que, pô, só atacante joga bem para ser o melhor do mundo? Só se olha para... Só é assim, né? Poxa, também tem essa questão. Será que um zagueiro, né? Um meio campo também não é fundamental para o time? Um goleiro? Teve o Mas Van parece Dijk que só, né? Pois é. O peso é muito maior, né? E o Sadio Mané, cara, ano passado. Também. Ano passado, para mim, ficou entre os dois, o Mané e o De Bruyne. Porque tem outra coisa também que eu estava pensando assim, né? Se a gente for parar e colocar um padrão, né? Por exemplo, não sei o que vocês acham, né? Mas para mim, o futebol bem jogado hoje está na Inglaterra. E aí ficam colocando o Messi, né, e o Cristiano Ronaldo, mas eles estão jogando na periferia, cara. A Espanha e a Itália hoje é periferia. O futebol mesmo está sendo jogado, cara, na Inglaterra e na Alemanha. E aí os caras metem 50, 60 gols todo ano, mas, pô, estão jogando na periferia do futebol total, cara. É o que a gente fica pensando, a Itália tá cheia de time grande, a Espanha... Cara, não é mais assim, os times não acompanham, cara. Então, você vê um time médio, você vê o Wolverhampton, por exemplo, na Inglaterra. Se ele pegar ali, cara, o terceiro time na Itália, ele vai jogar para ganhar.
E ele é, sei lá, o 8º, 7º, entendeu? Porque na Inglaterra o nível está mais alto. É outro tipo de jogo. Então, se você for acabar escolhendo, era melhor escolher alguém da Inglaterra. Mas a gente sabe que não é assim, né? Porque, como o Matheus falou, Messi, Cristiano Ronaldo toda hora é gol todo jogo, né? Então parece que os caras estão no outro planeta. Eu espero que o Messi vá jogar na Inglaterra para a gente ver um desempenho dele jogando naquela velocidade lá, se ele ainda tiver perna, né? Tomara. Eu espero que ele venha gosto pro dele jogando News. bola. E aí, para finalizar, pessoal, queria fazer uma pergunta que eu nem tinha pensado nela, mas agora me veio na mente. Para vocês, e vou começar pela Jéssica, qual é o campeonato mais disputado do mundo? E aí? E aí, Jéssica? Para você, sua opinião, agora é opinião mesmo. E por quê? Eu acompanho pouquíssimo, quase nada de futebol internacional. Pouquíssimo, quase nada. Então, a minha opinião não é muito relevante. Você prefere, então, se abster, né? Não vou falar besteira. Mais ouvir. E aí, Matheus, e você? Eu vou acompanhar o Júnior, a Premier League. Ali onde os times, até os times de menor orçamento, eles praticam ali um futebol interessante. Tem o Wolverhampton, o Everton também deu um salto de qualidade. Você tem diversos times ali que conseguem... Eles não vão chegar ao título, né? O próprio Leicester também é um trabalho já de anos, mas não são times que vão chegar ao título, mas é que eles conseguem competir com outras ligas facilmente. Para você, Júnior, Premier League? Cara, Premier League, assim, a distribuição da grana, cara, faz com que os times tenham condição de contratar, entendeu? Os times que o Matheus falou, tem o Aston Villa esse ano, Southampton também está lá em cima na tabela. Pelo menos, cara, assim, brigar pelo título, vão brigar uns 4, 3 ou 4. Não tem tanta gente brigando assim de fato. Mas você tem ali até o 12º, cara. Os times vão tirar ponto do primeiro colocado e não vai ser zebra, vai ser jogo de igual para igual. E você tem ali 12 times jogando bola bonito, entendeu? Jogando um futebol muito bom, consistente. Talvez até mais. Estou jogando 12 aqui, né, para não ficar falando bobagem, mas os que eu lembro que eu já assisti esse ano, né, que jogaram bem, eu consigo contar uns 12 aí. Então é de longe, cara, de longe o melhor campeonato e o mais disputado é o inglês, cara. Eu já vou discordar um pouco, mas não do que você falou em si, mas eu já acho que é o Campeonato Brasileiro, né? Não em relação ao nível, né? O nível é baixíssimo, né? O Matheus quase que o nível é baixo, mas eu acho que a régua ali, né, justamente pelo nível ser baixo, torna mais disputada. A minha visão. Não sei se você vai concordar. Não, faz sentido, concordei com todos vocês, mas eu acho que em relação tanto que é em relação a ser disputado ou não, né, não é nem sobre nível, isso que eu perguntei a vocês. Qual é o mais disputado? Na minha visão, Premier League é o mais alto nível. Isso eu concordo. Agora, em mais disputado, eu acho que não tem nenhum que seja igual ao brasileiro. De você começar um campeonato e você não tem ideia de quem pode levar o título. Não dá para ter muita ideia. Pelo menos assim, Mas nesses tem, últimos cara. anos agora até Mas tem, mas tem. isso é muito recente, cara. Tem, cara. Você pega Sempre as teve. últimas décadas. Não, sempre teve, cara. Não, Sempre cara. Eu teve. acho que Eu já discordo da polêmica. Você mais tá... fácil. Polêmica. No brasileiro Oi? é mais fácil tu tirar os 5 times que não vão ganhar de jeito nenhum, de cara, assim. Começou o campeonato, tu tira 5 times que não vão ganhar de jeito nenhum, tu tem certeza. Pois é. A aposta certa. Mas para quem chega campeão, talvez seja um pouco mais difícil, realmente. Eu não imaginava de jeito nenhum que o São Paulo fosse chegar onde está hoje. Eu acho que a Assim, minha briga para opinião não é cair é polêmico. maior do que para ganhar o campeonato. Então, minha opinião eu quis Aqui, colocar né? até para fazer um contraponto, mas a minha opinião é essa: o brasileiro chega Não, assim, em relação a ser disputado, não estou falando de nível. Eu acho que é mais disputado. Acho que quando sim, começa, faz tudo pode sentido, acontecer. sim. Entendeu? Mas tem 3 times disputando aqui, cara. É porque o brasileiro é o nosso filho, cara. E a gente, Mas de você repente, tá olha falando de com ele com hoje. mais carinho. Tem 3 Você tá times falando, disputando, cara. você tá falando Não, de hoje. cara, Mas você desde o pega início, as últimas décadas. Você tem Corinthians, tem Fluminense, tem Cruzeiro, já até tá em segunda divisão, né? Flamengo, você teve, entendeu? Pegar esse século. Pega esse século. Entendeu? Pega esse século e você compara isso com a própria Premier League. Quantidade de times diferentes que foram campeão. Entendeu? Eu sei, eu não sei. A minha opinião é essa e eu bato martelo nisso. é bem Eu acho parecido.
Eu acho meio mais disputado, mas parecido. é questão de opinião mesmo. Lá teve. Porque se a gente for levar para esse lado, cara, o título do Leicester lá, cara, é a parada mais bizarra que já aconteceu no futebol e os caras conseguiram ganhar. Mas eu entendo o que você está dizendo, eu entendo o que você está dizendo. Mas o que eu discordo de você, a única coisa é que não, quando você fala que não dá para saber quem vai disputar o título quando começa. Até dá. Só que a gente aqui fica na cabeça de que tem um monte, mas não tem, cara. Por exemplo, esse ano, o Corinthians é gigante. Qual maluco ia dizer que o Corinthians ia ganhar alguma coisa esse ano, cara? Não tem como. Ele pode chegar e ganhar, acontecer alguma coisa, igual o Leicester? Pode ser. Mas se você viu o primeiro semestre, você tira o Corinthians. Você tira o Vasco, você tira o Botafogo, você tira o Fluminense. Pelo primeiro semestre, você tem 5, 6 times só que você ia colocar. Você ia colocar o São Paulo, que estava jogando bem, perdeu o primeiro só, mas estava jogando bem. Flamengo, Inter, Grêmio e Atlético Mineiro. Você não bota mais ninguém, cara. Entendeu? Esse ano. Não sei se eu acabei esquecendo alguém, mas o que eu estou lembrando aqui são esses 5. Então, você consegue Não, sim, apontar. Só que na cabeça do concordo. torcedor, ele fica, não, o meu time é grande. Que, pô, o Santos. O Santos, alguém ia botar Santos para disputar título esse ano? Não iria. Mas aí, ô, Júnior, quando você está falando, eu concordo. Você está falando desse ano, entendeu? Talvez até do ano passado, mas você pega esse século, entendeu? Isso que eu estou falando. Esse ano eu concordo, sim. Mas você pega o século Não, todo. mas se você Você vê a quantidade de pesquisar, times cada aí ano que já você vai foram. achar um. E isso muda todo ano. Todo ano muda. Esses 4, 5 times, 6 que vão estar disputando ali. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo, cara, ele para ganhar 2019, 2020, cara. Antes disso, o Flamengo pode até ter um maluco dizer, o Flamengo tá para disputar o título. Não estava, cara. Não estava. A diretoria, na época do Bandeira de Melo, o Flamengo não jogou para ganhar nenhum campeonato. Mas o pessoal botava como favorito, mas não era, cara. Entrou para jogar Libertadores, muito mal. Tanto que comemorou sexto lugar, você vai lembrar. Só que quando começa o campeonato diz que é favorito, pô, mas não é, cara. Pelo Isso menos aí. assim eu vejo. Mas eu também eu acho que tá pau a pau com a Premier League, tá pau a pau. É, sim. Isso aí. Eu acho. Concordo nisso aí. Eu quis colocar esse contraponto justamente para ter essa noção. O Matheus quase caiu da cadeira quando eu falei brasileiro, mas depois acho que ele entendeu o meu ponto de vista. Acho que Não, o ele achou que eu ia dizer raciocínio. que era superior em técnica. Não, ele Mas faz sentido, eu vi sim, né? senti que ele É quase o caiu da cadeira ali, mas campeonato que, depois eu expliquei melhor. é o campeonato que ele mais produz variações, vamos dizer assim, ao longo dos anos, né? Eu estava fazendo as contas, se não me engano, foram 9 campeões aí desde 2000. Né? Acho que nenhum outro campeonato É teve tantos porque campeões. é essa confusão, cara. Uhum. É Não, essa confusão que exatamente, vocês estão né? falando de É, treinador, pô. Por isso que eu estou né? falando, que acaba E sendo mais disputado, diretoria. né? Não em relação à técnica em si, entendeu? Mas é o mais disputado, na minha visão, entendeu? Uhum. Independente de ser de qualidade ou não. E as Essa coisas que eu quis mudam muito trazer. rápido, né? Você tem um Cruzeiro. Foi bicampeão brasileiro há 6 anos atrás, bicampeão da Copa do Brasil, não vai subir esse ano. O Palmeiras quase caiu em 14, foi campeão em 16. O Corinthians Fluminense, foi campeão em 2005, caiu em 2007. O Inter está Fluminense disputando chegou a ser agora, mas bicampeão estava também, na caiu segunda pra caramba. divisão há alguns anos. Então É uma é loucura, É, uma o montanha oscila muito, russa. não dá pra. Fluminense tinha 1% de chance de ficar em 2009, ficou em 2010, foi Foi campeão. campeão. É muita Pois loucura é, isso aqui, então, cara. isso E aí aí, ganhou 12 e 13 não caiu no tapetão. É. é isso aí. Deixa eu provocar um pouco a Jéssica, por exemplo. A Jéssica vai entender. Todo ano o Inter é colocado como candidato ao título. Estou mentindo? A última vez que ganhou foi em 79, cara. Entendeu? É um time grande, mas será que ele entrou para ganhar todos esses anos que o pessoal fala? Entendeu? Não sei, cara. Ele sempre fica ali, Libertadores e tal, mas disputando o título mesmo ferrenhamente, não é todo ano, entendeu? Mas só que a imprensa coloca, porque tem essa coisa de ter 12 times grandes e tal. Tem um saudosismo, mas o campeonato é Hum. maravilhoso. Eu gosto pra cacete, pô. Eu vejo tudo que é jogo. Qualquer time aí que, se eu tiver em casa, eu vejo 3, 4 jogos por dia. Show de bola, pessoal. Acho que é isso, pessoal. Conversa excelente aqui, alto nível. Pô, satisfação estar com vocês. Agradeço a participação de todos.
E acho que para um teste, pô, excelente. Agora é só a gente ver, assistir depois aí, compartilhar com a galera. Pô, excelente. Acho que a gente já pode finalizar por aqui. A gente falamos até mais do que a gente pretendia. E, pô, muito bom. Já deixo uma boa noite para vocês, um bom final de ano para todos vocês. Que a gente possa ter um 2021 muito melhor, né, do que foi esse ano. Ah, E com estamos aí, né? certeza. A ideia do nosso projeto é Virar fazer algo. jacaré. A ideia do nosso projeto é fazer algo desse tipo mais vezes, né? Tentar produzir alguma coisa, né? Ou como podcast, ou como vídeo, mas, pô, fica aí esse teste, né, pra gente. E gostei muito de estar com vocês. Acho que tem tudo para dar certo aí, qualquer projeto, né, que a gente venha desenvolver. Isso aí, pessoal. Então, show de bola. Fiquem na paz aí e estamos juntos. Valeu, Valeu. pessoal. Depois posta pra Valeu, gente lá, galera. Matheus. Eu vou subir para vocês. Valeu. Valeu.